Havia um lago, um mundo dividido em duas camadas. Em cima, a água corria mais clara e limpa, refletindo o branco das nuvens e o azul fácil do céu. Mas embaixo, na parte profunda, jazia águas turvas e turbulentas, um berço de sedimento e esquecimento. A atmosfera era de alerta e tensão fazia-se quase palpável, pois havia um predador implacável que se alimentava dos peixes que viviam ali. Muitos não chegaram lá por opção, eram vítimas de um ecossistema constituído de dor, invisibilidade e opressão, uma estrutura de poder e controle. Na parte acima do rio se tinha mais oxigênio, o melhor alimento, mas os peixes que ousavam cruzar até lá eram atacados pelo grande peixe de escamas de prata que, com violência, subjugava aqueles que tentassem ascender à superfície em busca de insetos e outros alimentos, como frutas e sementes que caíam nas águas. Vocês são peixes da lama. Ele sibilava, empurrando um peixe com violência para as profundezas do lago. No fundo chegavam apenas poucas sobras, e os peixes ali lutavam para conseguir se alimentar e sobreviver. Os peixes pintados eram sobreviventes natos. Entre eles, havia um peixe bem tímido, de escamas de ébano, tão escuras quanto o breu. Tranquilo e pacífico, ele havia crescido naquele ambiente hostil e feroz. Algumas noites ele criava coragem, deixava o seu leito saindo de sua trincheira de terra, pedras e lama. Se arriscando, emergia um pouco, aproximando-se dos limites onde o peixe de escamas prateadas costumava rondar, tudo para ter seu maior e precioso alento. Conseguir vislumbrar, mesmo que um pouco, da luz que atravessava a superfície, a luz do luar, que sempre o fazia suspirar. Quando o rio estava quieto, ele até jurava ver um pedaço do céu estrelado. Aquela visão, a promessa de um brilho inatingível, era quase como um sonho. Certa estação, a água começou a recuar, o rio definhava pouco a pouco, cada dia mais, expondo pedras e raízes e os próprios peixes. Numa manhã fatídica, a maior parte do rio já havia sumido, muitos peixes haviam morrido. O peixe de escamas prateadas ainda retinha um pouco de água, uma poça sob seu domínio. Os outros poucos peixes vivos foram forçados a se amontoar em uma pequena poça ao lado, barrenta e enlameada. O confinamento era absoluto e extremo, era difícil respirar. A tensão era palpável. Mesmo ali, no limiar da morte, o peixe de escamas prateadas ainda imperava em suas regras, batendo a cauda para afastar os outros do único tufo de água restante. Foi então que o peixe de escamas de ébano, no limite de sua resistência, observou o sol acima dele e, ao lembrar da lua, sentiu algo estalar, um impulso de liberdade. Ele então usou todas suas forças para chegar até o tufo de água que havia restado, onde o peixe de escamas de prata estava. Um combate natural pela sobrevivência foi anunciado, e assim os dois entraram em confronto direto. Os demais peixes de escamas mais escuras que estavam na lama pura observavam e torciam pelo peixe ébano. Foi então que de repente um pássaro faminto avistou o embate e, seguindo sua natureza, abocanhou um dos peixes. O grunhir da ave naquele instante anunciou um trovão. Eram as chuvas que se aproximavam. Os peixes da lama comemoram, estavam aliviados. Logo, os primeiros gotejos de chuva caíram. Alguns dias depois, o peixe ébano estava observando a lua cheia, que brilhava magnífica no céu noturno. Não mais da lama ou do fundo do rio. Agora ele nadava livre na superfície do lago, como deveria ter sido desde o princípio. Era uma vez nas florestas remotas do Pantanal
vivia uma jovem pantera. Zumba era imponente, forte, misteriosa e destemida. Zumba nasceu diferente das outras onças. Ela era uma pantera, como o céu escuro numa noite sem luar. Logo, todas as outras onças a esnobavam e não tratavam como uma das suas. Mas certo dia, Zumba distraída foi capturada por uma armadilha de algum caçador. Ela tentava se libertar, os animais passavam e tinham expressões como medo, apatia, e alguns eram mais cruéis com a pobre pantera. A capivara passou por ali e simplesmente a ignorou. Oh, veja, ela é forte demais. Menos uma para eu fugir. Um tempo depois, um tamanduá passou, não a ajudou e ainda jogou areia. Zumba então disse: Mas, por que se eu nunca te fiz nada? Você sabe, me falaram alguma vez que você era perigosa, Humph. E ainda passou um macaco debochando. Eu sou bem mais esperto, não fui pego por essa jaula. Hahaha, veja só você. Zumba, já entristecida e sem esperanças que alguma ajuda viria, não conseguiu compreender tanta indiferença. Certo dia, porém, uma pássara misteriosa, mas de aparência amigável, observava os acontecimentos dali. Há dias, de longe, numa certa manhã, ela aproximou-se da pantera e observou a tristeza da fera enjaulada. Desculpe, por que lamenta-se, ó grande e bela fera? Quem é você? É que não entendo como vim parar aqui. E por que me tratam dessa maneira? Eu nunca fiz nada a eles. Oh, não é óbvio. Entenda. Os mais fracos, como ratinhos, têm medo. Os mais fortes, como leões, temem de outra forma. Temem a concorrência. Pois em ti, nesses pelos, nesses olhos, em seu interior carrega uma força ancestral e um poder que eles apenas podem nem imaginar, mas sentem ao olhar para ti. Alguns podem até tentar entender, mas jamais compreenderão tamanho desse poder. Você acha mesmo? Mas é óbvio. Essa jaula, essas grades, por que não ajudaram? Isso diz mais sobre eles do que sobre você. E no final isso trará uma recompensa maior a você. Trará mais sabedoria, garra e um conto de vitória e superação para se orgulhar. Não deixem que te aprisionem mais. Ou ainda, não prenda a ti mesmo por trás dessas grades. Ainda mais se não são suas. Zumba ficou reflexiva com tamanhas palavras. Parecia ter ganhado ânimo e confiança dentro de si e começou a sentir um poder ancestral aumentando. Com tudo isso dito, o que você irá fazer agora então? Lembre, o maior poder sempre virá de dentro. A pantera então deu um grande rugido e as grades logo sumiram. Muito feliz, o animal livre correu pelas savanas, agora empoderada de todo o seu poder, acompanhado pela mistério que voava ao seu redor. A pantera sentia agora a liberdade de saber quem se é de verdade.
Era uma vez uma enorme savana, onde havia uma manada de elefantes de olhos mais claros. Na mesma savana, existia uma elefoa solitária, que havia sido reclusa. Era uma elefoa tímida, de lindos olhos castanhos. Eis que certo dia, dessa elefoa, nasce então um bebê, um elefante diferente de todos os demais, com olhos alaranjados e pele malhada. As demais mães elefantes, chocadas com as diferenças físicas, não deixavam seus filhotes brincarem com o mais novo bebê e até o hostilizavam. Oh, minha nossa, mas veja, sua pele é toda manchada e esses olhos nunca vi nada parecido. Não, não mesmo. Meus filhotes não vão brincar com ele, nem pensar. Tempos se passaram. A elefoa de olhos castanhos continuava a cercar a manada, mas sempre mais afastada e sozinha. Na savana, um grupo tem mais chances de sobrevivência. A elefoa tímida lutava sozinha contra predadores, usava toda a sua bravura, já que não tinha a proteção de um bando. Fazia o que podia. Então, por isso, o seu bebê logo começou a ajudá-la e enfrentar todos os perigos e predadores para proteger a si e a sua mãe. Certo dia, sua mãe afugentou um leão. Ele a observou em outra oportunidade. Afugentaram abutres. O pequeno foi criando coragem. Certo dia, juntos, enfrentaram 2 hienas famintas. Orgulhosa, a sua mãe o via brincar de afugentar abutres e o via crescer cada vez mais valente. Então ganhou assim o nome de Corajoso. Tempo depois, agora crescido, já adulto e com presas, certo dia, Corajoso avistou algo estranho na savana. Algo que ele nunca tinha visto antes, um jipe verde misterioso. Naquela mesma noite, um pouco longe dali, ao despercebido, vários elefantes foram encurralados, capturados, presos e enjaulados. Então, um pássaro misterioso estava ali e tinha visto toda a cena e ficou entristecido e preocupado, querendo ajudar a manada. Procure a Brownie, elefoa de olhos castanhos, e o Corajoso, o elefante com pele malhada. Eles não estavam com o bando e podem nos ajudar. Vá rápido, antes que voltem. Então, o pássaro misterioso enfim encontrou Corajoso e contou o que havia acontecido com os demais elefantes. Sem pensar 2 vezes, Corajoso partiu em missão de resgate. Sorrateiramente, foi até o local que o pássaro havia indicado e avistou um acampamento onde encontrou os demais elefantes aprisionados. Enquanto ele libertava os outros elefantes, um caçador apareceu com uma espingarda. Corajoso defendeu o bando do ataque do caçador com sua força, garra e coragem, destruindo a arma apontada contra ele e afugentando o caçador. Corajoso e a ave libertaram os enjaulados. Agora os elefantes do bando estavam a salvo. Corajoso, depois de libertar a todos, teve uma ideia e então faz um pedido. Gostaríamos de nos unir a vocês. Minha mãe adoentada e já idosa precisa de segurança e apoio. Oh, muito obrigada pela ajuda, mas seu lugar não é conosco. Oh, Corajoso e sua mãe estavam desesperançosos quando alguns poucos, porém, decidiram acolhê-los e seguir com eles, o que criou uma racha no bando.
Vocês podem sim. Se juntar-se a nós, é o mínimo que podemos fazer. E de repente, de longe, sem que pudessem evitar, um tiro acerta a Jumãe de Corajoso. Ele corre e abraça sua mãe, que sangrava. Em total desespero, sem saber o que fazer, ele chorava enquanto assistia à luz dos olhos de sua doce mãe esvaindo-se lentamente. Enquanto os elefantes consolavam Corajoso e lamentavam pela sua grande perda, eis que, saindo das jaulas, repentinamente surgiu ali outros elefantes que estavam aprisionados, de diversas cores, um roxo, um marrom, um azul e até um amarelo, que naquele instante fizeram Corajoso não se sentir mais tão diferente, incompreendido e solitário. Juntos então, Corajoso e os demais elefantes fizeram a despedida da mãe de Corajoso, em luto, e então ele lembrou de quando sua mãe lhe disse: Lembre-se, meu amado filho, de todas as lições que te ensinei. Orgulho-me muito de ti e da sua coragem, o grande elefante que te tornou. E mesmo que não estejamos juntos, estarei sempre zelando por ti. Você não é igual, pois é ainda mais especial, é diferente, o mais perfeito que poderia ser. Honrando a memória e as lições de sua mãe, Corajoso tornou-se o líder desse novo bando diverso de elefantes e os liderou bravamente e muito feliz por longas e longas décadas. Era uma vez um pássaro. Seu ovo havia chocado nos pés de um cacto. Ele cresceu acreditando que era diferente dos demais pássaros, que viviam ali ao lado no mais puro requinte, pois não podia cantar como eles. Por essa razão havia sido menosprezado. Os pássaros cantores viviam numa espécie de viveiro, presos numa gaiola de grades douradas, mas que tinha um interior luxuoso e chamativo, como uma casa de óperas. O pássaro que não podia cantar ia todos os dias assistir de longe os ensaios dos pássaros pomposos. Um dia soube que um dos membros estava doente e precisava ser substituído com urgência. Então o pássaro que não podia cantar começou a pensar numa forma de se unir ao coro dos pássaros pomposos. E assim teve uma ideia. Talvez uma flauta fosse o suficiente para deixarem-no se unir ao grupo. E lá foi, determinado a impressionar o grupo de pássaros cantores, que ao ouvirem a flauta desafinar, riram e caçoaram de seu esforço. Ainda determinado, o pássaro que não podia cantar quis tentar novamente, dessa vez com um violino. Os pássaros pomposos observaram-no tentar mais uma vez, mas o violino logo desafinou bruscamente. Os pomposos gargalharam e caçoaram novamente das ambições do pássaro que não podia cantar. Triste e desacreditado, se acolheu embaixo de uma árvore de folhas coloridas. De repente começou a ouvir uma espécie de batuque na madeira e notou uma cadência, um ritmo jamais visto, uma espécie de melodia contagiante e viva que fez seu peito pulsar. E assim à sua frente surgiu um instrumento misterioso e peculiar, um djembe. Ele se animou e pensou: não tem como eles não se impressionarem com isso. Esse será meu canto. Empolgado, foi mostrar aos pássaros pomposos seu batuque, que ao assistirem riram e gozaram do pássaro. Que coisa é essa? Minha nossa, sem requinte algum. Mas que barulho! Pare já com isso, rapaz! O pássaro, muito frustrado e envergonhado, voou para longe, e triste acolheu-se sob os galhos da velha árvore de folhas coloridas, que, balançando com os ventos, falaram: podes até não cantar, mas você é tão talentoso quanto eles, e não precisa se encaixar, nem impressionar ninguém. Veja,
Você não vive preso numa gaiola de aparências. Você é um pássaro livre. Livre para voar, livre para ser quem é. Livre para se descobrir, livre para fazer seu som, encontrar seu próprio estilo, criar seu ritmo, a sua batida. E ao ouvir tais palavras, o pássaro assentiu, levantou-se e, recuperando o ânimo, voltou a batucar. Tempo depois, ao passar próximo ao local onde viviam os pássaros cantores, que estavam prestes a apresentar uma nova ópera, acenou, carregando com orgulho seu djembe. Ao abrirem os bicos e não conseguirem emitir canto algum, os pássaros cantores acusaram injustamente o pássaro e seu batuque de ter roubado de alguma forma o canto deles. Longe dali, sob a árvore ancestral de folhas coloridas, o pássaro livre batucava contente para sua própria plateia. Todos ali dançavam livres e felizes ao som de seu batuque. Obrigado por assistir. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Siga S Melo Studio nas redes sociais. Links na descrição.